com Alberto Gonçalves. O Partido Socialista já tem novo líder e é Pedro Nuno Santos. O Ideias Feitas de hoje com o Alberto Gonçalves vai olhar para esta eleição e para as promessas do novo secretário-geral do PS. Alberto, olá. Olá, Vanessa, boa tarde. Sim, ganhou o candidato da vitória anunciada e até mais do que anunciada, da vitória já oficializada antes das próprias eleições internas, porque, ao que parece, os e-mails, o remetente dos e-mails oficiais do Partido Socialista já indicavam antes das eleições como secretário-geral o Pedro Nuno Santos. Portanto, o PS primeiro decidiu o vencedor e depois fez as eleições. É uma maneira de fazer as coisas. É uma possibilidade. À parte disso, o PS tinha duas opções também. Tinha um candidato que era foi um dos ministros relativamente discretos destes últimos anos, de um governo que tinha poucos ministros discretos ou dignos de grandes louvores. O José Luís Carneiro era uma pessoa que, como pessoa, como caráter, não vou comentar, mas parecia-me dos ministros menos maus deste governo e, naturalmente, os socialistas não iriam votar maioritariamente numa pessoa assim. Portanto, escolheram o candidato da TAP, o candidato que representava, que tinha apresentado a nova localização do aeroporto para ser desmentido umas horas depois, uns minutos depois, o candidato que finalmente acabou por ser em desgraça do governo quando se revelou que tinha aprovado uma indenização através do WhatsApp, da qual nem se lembrava. Portanto, e de muitos outros casos e casinhos, como diria o Dr. Costa. Portanto, podendo escolher esta possibilidade, este candidato, o Pedro Nuno Santos, os socialistas, ou a maioria dos socialistas, não hesitaram em escolher ele. Também é outra característica do PS, outra peculiaridade que nós devemos respeitar. Agora, este candidato do PS, ou ex-candidato, agora secretário-geral, ainda não me habituei à ideia, ainda não, na minha cabeça, pelo visto, ainda não se substitui o Dr. Costa, mas este candidato tende a imitar o Dr. Costa numa série de coisas, e uma delas no grosso delas, é a visão absolutamente alucinada que tem do país. Ou seja, ele fala do país e dos problemas do país como se o PS não tivesse sido responsável por esses problemas, como se o PS não tivesse estado no governo a ajudar e a criar e a fomentar e a inventar muitos desses problemas, e como se ele próprio, Pedro Nuno Santos, não pertencesse a esse governo, ou não tivesse pertencido a estes governos do Dr. Costa, que duraram 8 anos, durante 7 anos. Portanto, ele tal como o Dr. Costa, também se distancia da realidade. O Pedro Nuno Santos segue uma tradição. Isso também dá mais uma característica do Partido Socialista. Ele agora quer salvar, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, salvar de quem o destruiu. Ora, ele pertencia ao governo que destruiu o Serviço Nacional de Saúde, e é duvidoso que este ainda vá a tempo de ser salvo, mas isso é outra questão. Temos a saúde, temos a educação, com a falta de professores, temos os profissionais qualificados que deixam o país nestas e noutras áreas, temos as questões da habitação que ele, Pedro Nuno Santos, ajudou diretamente a dificultar o respectivo acesso, temos o poder de compra a cair, o crescimento dos sem-abrigo, temos um país absolutamente em farrapos e em tendência decrescente, ou crescente, se considerarmos que é para pior, e que ele, Pedro Nuno Santos, pertence a um governo onde foi talvez o ministro mais notoriamente irresponsável e desastroso, e vem agora falar como se não tivesse tido nada a ver com isto e como se agora ele fosse resolver o problema e salvar o SNS, a educação e a justiça e o que calha das garras da direita que, coitada, tem estado bastante à margem do poder e de poder influenciar estas coisas, independentemente do juízo de valor que possamos fazer das pessoas que neste momento são a direita em Portugal. Mas a lata do Pedro Nuno Santos, que é vendida a título de carisma, vai mais longe e agora desqualifica a direita que ele tenta culpar pela destruição destas coisas todas, de uma forma muito arrevesada. Ao mesmo tempo também diz que esta direita não tem trabalho para apresentar, portanto não tem experiência governativa, portanto não pode governar porque não governou. Ora, o Pedro Nuno Santos é verdade que governou, aqui há uma contradição evidente no discurso dele, ele não terá reparado, também é natural,
ele governou e participou num governo que tem os resultados que tem. E para além disso, ao contrário do Dr. Montenegro, em termos de trabalho para apresentar, o Pedro Nuno Santos tem de facto trabalho para apresentar, é um currículo catastrófico de irresponsabilidade, de incompetência e de um viés ideológico óbvio, que no Dr. Costa era oportunismo. No Pedro Nuno Santos não é oportunismo. O Pedro Nuno Santos é realmente uma pessoa, eu já disse aqui e voltarei a dizer com certeza, que se sente bem ou que se sentiria muito bem no Bloco de Esquerda se o Bloco de Esquerda lhe desse as oportunidades de poder que lhe dá o Partido Socialista. De resto, em termos de diferenças ideológicas, não parece haver absolutamente nenhumas. Ou seja, para acabar nessa, o Pedro Nuno Santos promete resolver os problemas criados pelo governo a que ele próprio pertenceu e no qual teve lugares de destaque. E promete resolver esses problemas mediante políticas que, por incrível que pareça, serão ainda mais erradas e são mais assustadoras que as aplicadas pelo governo que está agora de saída. Não vale a pena voltar a falar nesta aliança com os partidos de extrema-esquerda, que ele assume. Ele não só assume, ele assume e deseja. Mais do que assumir, ele deseja essa aliança. Logo que precise dela, e mesmo até tenho a impressão que mesmo que não precise dela, essa aliança não andará longe. Ou seja, o Pedro Nuno Santos, eu refiro isto no título, que tu costumas citar no fim, é um pirómano que promete apagar o fogo, mas através da utilização de mais gasolina. Ou seja, enquanto as coisas estão a arder, ele vai resolver o assunto, lançando certamente mais gasolina. 2/3 dos socialistas, como mostraram neste fim de semana, acham que isto faz todo sentido. Vamos ver a 10 de março quantos portugueses acham o mesmo. Um novo líder do PS que pode vir a lançar ainda mais gasolina. A conclusão aqui do Alberto Gonçalves na crónica do Ideias Feitas. E estamos de volta amanhã, Alberto. Até amanhã. Adeus, Vanessa. Até amanhã.